A princípio, a expectativa que eu tenho é de encontrar miséria. Pelo que eu vejo na televisão em relação à exclusão social, etc., eu imagino que eu vou encontrar miséria. Fala-se que é o maior movimento organizado do Brasil, né? No caso popular, rural, né? Então eu espero encontrar organização e espero encontrar também um pessoal que carece de alguma assistência. Bom, a visão do MST, eu tenho uma visão política. Uma coisa que realmente os que estão em cima usam as pessoas mais simples para baderna, tomar posse de terras que não é deles, mas as pessoas simples que não têm consciência muito do que acontece ao fundo, eles têm um desejo realmente de trabalhar e ser produtivo. Por que a ocupação do terra livre? Toda terra que não cumpria a função social está apta para a reforma agrária. Eu trocaria de jeito nenhum, quero é roça mesmo. A gente foi criado na Baixada Fluminense. E procurar tomar conhecimento sobre as ilegalidades das terras e para que haja o assentamento. Então, esta é a função do movimento. Esse é o propósito. Né? Essa é a proposta do movimento, né? E dentro dessa proposta é que vem as possibilidades de cada um que está na cidade, hoje o desemprego, não é isso? O cara está desempregado, não tem onde morar, não tem nada. Então ele vai para a rua com a família, ou vai tomar até outros rumos que vai prejudicar a vida dele. Então, quando ele acha o Movimento Sem Terra, com esta proposta de voltar para a terra de novo, ele abraça isso porque é a última alternativa dele, tá? Voltar para a terra de novo, produzir e fazer com que a família dessa pessoa não vá passar mais dificuldade, porque lá na cidade tudo depende do dinheiro. Aqui na roça, as pessoas podem não ter todo fome e ele não passa. Ele pode passar necessidade de algumas coisas, mas fome ele não passa, porque se produz de tudo, né? A senhora trocaria essa ideologia? Eu trocaria de jeito nenhum, quero é roça mesmo. É aqui que a gente tem que viver. Não gosto de cidade, não. Nós plantando a gente ganha mais do que o salário. Dá para sobreviver, ó. Não tenho salário nenhum. Estou sobrevivendo 7 anos sem pedir nada a ninguém, graças a Deus, com meus esforços, dos meus braços. Dá para viver na roça. Quem gosta de trabalhar, agora quem não gosta morre de fome, né? Eu gostaria assim que o senhor me relatasse assim, descrevesse assim para todo mundo entender como tem sido essa luta durante esses 7 anos e como o senhor está se sentindo hoje, assim, atualmente, como que o senhor está se sentindo? Eu me sinto uma pessoa totalmente realizada na minha vida. Em tudo, entendeu? Porque tá o Mário aí que sabe que às vezes a pessoa fala, olha, tem um carro, mas esse carro por quê? Vem da luta. Entendeu? Você começa, porque a vida é uma escada. Você começa aquela escadinha, você vai subindo, vai subindo, vai subindo. A gente não começa... Que a estrutura fundiária no Brasil continua concentrada. Digamos, o governo Lula não mexeu na estrutura fundiária. Hoje continua 3% dos proprietários dominando quase mais de 50% da terra no Brasil, né? Então, assim, vai fazendo uma reforma agrária conforme o conflito vai se acirrando para diminuir a tensão no campo, mas não existe um programa efetivo de fazer a reforma agrária como uma alternativa de mudança no modelo agrícola, no modelo econômico, né? E o senhor, qual é a origem do senhor? O senhor já sempre foi do campo, morou um tempo na cidade, tinha alguma atividade? No campo, eu sou filho de camponês mesmo. Eu saí do campo para ir para o exército e depois meu pai tinha sítio em Minas, vendeu por questão de saúde da minha mãe, nós fomos para o sul, né, que é um clima mais frio. E lá ela veio a falecer e aí a família se desfez um pouco. Alguns irmãos foram para Mato Grosso, tem com sítio em Mato Grosso. E eu vim para o Rio, para o Civil Exército, e depois trabalhei na Brahma, numa companhia grande, fiquei 18 anos fora. E aí surgiu essa oportunidade de voltar para o campo. Morando em cidade? Morando na cidade, no Rio, Nova Iguaçu, Baixada Fluminense. Lá vocês conhecem bem, sim, né? Sim. Então, aí fiquei, quando trabalhei na Brahma 15 anos, esse tempo eu morei em Nova Iguaçu.
E depois, quando acabou aquilo ali, ficou aquele negócio de desemprego, para ficar batendo de porta em porta, eu preferi voltar para o campo, que é a minha origem, né? De onde nunca tinha que ter saído. Bom, o que eu produzo aqui? Eu estou no Terra Livre há 7 anos, desde o início, né? A ocupação foi feita no dia 6 de março de 99. Temos uma comunidade de resistência, né? E cada família produz, né, numa área, né, mais próxima do rio, que a gente chama de baixada, tem o equivalente a 1,5 hectare cada família. A produção varia de aipim, produtos de horta, né? Nessa época agora do inverno é hortaliças, folhas, jiló, né? E outros cultivos, né? Mais auxiliares, né? E de modo geral é isso. Temos uma produção de leite, né, mais para consumo também, né? As famílias hoje, né, o leite é autossuficiente aqui dentro da comunidade, né? Cada família, né, quem produz distribui ou repassa preço de custo, né, para as famílias que não produzem o leite. E assim que a comunidade, né, vai resistindo, né? E o que você acha aqui da comunidade? Eu acho muito legal, porque tenho bastante amigo, bastante primo também. Eu tenho muito primo aqui porque aqui, quando eu brinco, eu também jogo bola, jogo bolinha de gude. Teco um montão de vezes. E ajuda o pai na roça? Uhum. Planta, colhe? Um monte de coisa. Eu ago as bananeiras e também faço um monte de coisa. Eu tenho 9 irmãos, desses 9 só eu e o mais velho tem uma relação assim mais estreita com a terra, que moram aqui. E eu ajudo meus pais a desenvolver algumas atividades, algumas pequenas atividades na terra, no cultivo da terra. Fazendo pequenas plantações, na lida com algum animal. Mas nada é efetivo assim de subsistência mesmo, de trabalhar no cultivo, de estar vendendo, tá sobrevivendo só da terra. Eu tenho algumas outras atividades fora, na cidade. Eu toco, sou músico, faço algumas atividades com relação a isso. Sair do nada para conseguir alguma coisa é muito difícil, porque você tem que cuidar da família toda. Então você tem que plantar, você tem que providenciar para vender, você tem que providenciar recursos, alimentação, e sem recurso nenhum fica difícil até você plantar muita coisa. Se você tem um recurso melhor que você pode investir ter algum investimento, aí a produção melhoraria, já daria maior. Mas o camarada não tem um centavo, ele vai começar a plantar um pezinho de alface ali para vender, mas quando ele vende, ele não tem um recurso, um retorno que ele possa investir mais, porque ele precisa comer. Então fica naquilo, fica arrastando. E até hoje nós moramos aqui, mas não recebemos recurso de nada. Então esperamos que esse ano agora, esses meses agora, saia a desapropriação e comece a gente poder ter algum recurso para movimentar a coisa, para ver se melhora. Não tem como a gente, de uma hora para outra, assim, quer dizer, não é bem de uma hora para outra, mas no tempo que a gente está aqui, conseguir muita coisa. Aí foi aos poucos, cada um fez uma casinha, conseguimos fazer aquela estruturazinha ali da associação, que só era o telhado só, tal. E vai levando a vida assim, até... Eu acho que o que é importante observar aqui, o que eu acho que ficou a chave do problema, da solução, seria que, como o seu Severino está afirmando, que eles vieram aqui do nada, começaram com a organização deles, do nada, com o próprio esforço, eles conseguiram construir uma certa organização do jeito que está. Imagine se houvesse um auxílio do governo, um auxílio maior do próprio INCRA e tudo mais, se fosse implantada realmente a reforma agrária. Porque a dificuldade que eles enfrentaram agora e conseguiram organizar, e aos pouquinhos estão cada vez mais evoluindo, prova que é possível se conseguir fazer a reforma agrária no país. E, além disso, a gente observa outra coisa, que o povo, as pessoas que estão nas grandes cidades, marginalizadas e às vezes sem trabalho, e é porque por não ter terras, que hoje em dia existe até latifúndios na mão de improdutivos aí que estão parados e podendo gerar trabalho e ocasionar organizações como essa que aos poucos estão dando certo, mesmo sem a ajuda do governo. Na verdade, não é só quem não trabalha, né? Quem trabalha também, de alguma forma, é penalizado. Se você imaginar
a exploração, né, da mão de obra, hoje os sindicatos enfraquecidos, você tem uma tendência muito forte, né, à flexibilização, ao desespero, na verdade, da classe trabalhadora como um todo. Isso não tenha dúvida. A gente está discutindo aqui, quem não tem está pior, é óbvio. Mas quem também tem, né, uma parte, de alguma forma está sofrendo isso, seja seus postos de trabalho, né, seja de alguma forma com a falta de recursos, né, de infraestrutura, isso tudo. Eu achei que os lotes fossem maiores. Me surpreendeu o tamanho. Eu achei que fosse uma coisa bem menor. E achei muito interessante. Dá para trabalhar, dá para ganhar dinheiro, dá para viver, né? Mas assim, surpreendeu, porque a gente vem achando, né, aquilo que a gente vê de, como até alguém falou assim, de miseráveis. Não tem essa questão, assim, são pessoas humildes, mas que trabalham, que lutam, que têm o seu sustento para, assim, que eles poderiam estar no Rio, embaixo da ponte, violência, entrando numa favela, e não, estão aqui trabalhando e assim, lutando para poder crescer, né, tendo a sua plantação. Achei bem interessante, bem legal mesmo. Mas em si o trabalho de campo foi muito proveitoso, porque tirou muito das nossas, pelo menos das minhas dúvidas, tirou bastante. Valeu a vinda a Resende, porque desfez algumas visões que nós tínhamos pelo depoimento do pessoal e conhecimento mesmo de como eles vivem. Foi muito válido. Valeu, Luiz. No sentido do uso da terra aqui na comunidade. Acho que a primeira coisa que a gente tem que considerar: antes das famílias virem aqui, a situação da área, e 7 anos depois. Digamos aqui, antes das pessoas virem aqui, vamos dizer que tinha 200 cabeças de animal aqui dentro. 200 cabeças entre vaca, animal, cavalo. Hoje, pelos levantamentos não nossos, da própria Emater aqui, tem mais de 400. Primeiro dado. Antes das famílias viver aqui, tinha galpão e estrutura caindo, estrutura abandonada. Hoje vocês podem ver uma escolinha, com alunos até a 4ª série. Tem 34 famílias vivendo aqui dentro, sobrevivem com pouco crédito. Todo mundo que sabe que a agricultura precisa ser subsidiada, que não é o caso da nossa agricultura no estado do Rio de Janeiro, nem no Brasil, e nem do Terra Livre. Mas as famílias, com esse pouco de roça que cada uma consegue desenvolver com o seu próprio esforço, consegue manter os seus filhos estudando na escolinha, sua família morando aqui na comunidade rural. Então, eu acho assim, o nível de desenvolvimento que a gente conseguiu nesses 7 anos é muito grande. As famílias, produzindo de forma orgânica, têm conseguido uma renda que tem conseguido se manter as famílias aqui dentro, sustentar. Dizer que alguém tem ficado rico aqui dentro, não. Ninguém tem conseguido ainda. Mas o que a gente pode dizer? Que no Terra Livre, pela proximidade com o comércio, Itatiaia aqui do outro lado, Resende a 8 quilômetros daqui, é um mercado consumidor muito grande para os produtos orgânicos e frescos que a gente consegue produzir e chegar no mercado. Então, assim, a gente não tem dúvida que com a regularização da área, pode ser aumentado muito mais a área de produção das famílias. Mas a gente considera que já houve um passo muito importante, que é a sustentação de 34 famílias numa área que tinha 2 moradores, era 2 moradores, né? Hoje tem 34. A única coisa que tinha era gado. Hoje tem muito mais. Por isso que esse assentamento a gente definiu de ser um assentamento que produza de forma orgânica. Ou seja, a gente não joga veneno na terra. Se antes essa terra ganhava veneno, hoje ela não recebe mais veneno. Os nossos filhos vão pegar uma terra que já, se fosse hoje, já vão pegar com 7 anos sem uso de veneno. Daqui uns dias vai ser 15, 20, né? Ou seja, eles vão pegar numa situação muito melhor de produzir de forma orgânica.